Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que bom, né, estarmos mais uma vez aqui juntos nesta noite. Creio que o Senhor tem algo especial para nós hoje, Dia dos Pais, né? Nós ainda queremos nesta noite orar pelos pais, liberar mesmo uma bênção especial sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa nos conduzir, né, em um tempo muitas vezes difícil, né, mas que nós continuamos firme no propósito, continuamos firme na palavra que o Senhor tem nos dado, ministrado aos nossos corações. Então eu creio que nesta noite nós vamos estarmos juntos aqui neste lugar e a palavra de Deus sendo ministrada sobre nós. Aleluia! Eu queria dar um recadinho aos pais. Queridos, eu queria falar sobre os nossos filhos, né? Os nossos filhos muitas vezes têm ido sozinhos aos banheiros. E aí, nessa condição, eles estão puxando os papéis todos e jogando no lixo. E teve um dia que um foi lá e abriu até o chuveiro. Então, só um lembrete especial: a hora que o seu filho for no banheiro, vai com ele. A hora que as meninas for, a mãe vai com elas, para poder a gente não ter essa dificuldadezinha, ok? Só um recadinho aí que a irmã Luzia me lembrou essa semana, e aí nós vamos ficar tranquilos. Glória a Deus. Queridos, nós temos nesses dias visto o quanto o Senhor tem ministrado aos nossos corações, o quanto que o Senhor tem feito milagres, né? Nós cantamos nesta noite que o Deus do impossível está neste lugar e eu creio nisso. Amém? Então, você que precisa de um milagre hoje, você que precisa de algo na sua vida, Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Eu queria ler um texto para nós e eu queria nesta noite falar de um personagem, de um homem da Bíblia, um homem que foi provado e aprovado por Deus. Esse homem, eu acho que a história dele começa de uma forma especial, mas depois se transforma numa história, no meio, é muito complicado. É um homem que era muito rico e de repente amanheceu pobre, diferente do nosso pastor Paulo César, né, que era pobre e acordou rico, né? Hoje ele me mandou um videozinho. Eu até pensei que era ele, mas eu percebi que não é a hora que chegamos aqui, né? É que uma filha começa a fazer a sobrancelha do pai. O videozinho que ele me mandou. Só, irmãos, que ela deixou só um filetinho assim, ó, bem fininho. E aí eu tava... Olha lá, ele não aguenta não, ele morre de rir. Então, os pais passam por isso às vezes, né? Mas eu quero incentivar você, pai. Você que é pai, você que tem se dedicado, né, ao Senhor, a cuidar dos seus filhos, a criar os seus filhos da melhor forma possível. Eu quero incentivar você, mãe, a ajudar, né? Eu creio que as mães fazem de tudo, mas ajudar o seu marido a ser um marido melhor a cada dia, um pai melhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, a história de Jó, mas hoje eu quero falar sobre as virtudes de Jó.
Glória a Deus. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, no capítulo 1, versículo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi, 500 jumentas e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los, fazia com que se purificassem de madrugada. Ele ofereceu holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tinham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Queridos, eu queria falar sobre essas virtudes de Jó, porque Jó, ele era um homem interessante. A palavra do Senhor diz que ele era íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, nós queremos aqui nesta noite discorrer um pouco a vida de Jó. Aquilo que ele praticava. A palavra de Deus diz que ele era um dos homens mais ricos daquela época do Oriente. E aí, ele tinha os filhos e as filhas. E os filhos faziam aquele banquete e convidavam sempre as irmãs para estar juntos. Mas Jó tinha um cuidado, olha aqui, pais. Jó tinha um cuidado de cada vez que terminava aqueles banquetes, de purificar, de orar, de consagrar os seus filhos ao Senhor. E isso é muito importante na nossa vida. Isso é muito importante, mas hoje eu quero falar para você sobre a virtude de Jó. Um homem que agradou a Deus por ser sincero, reto, temente a Deus e desviando sempre do mal. Alguém com tantas qualidades enfrenta provas que cada um de nós aqui nesta noite, talvez nós não suportaria aquilo que Jó passou. Nós não suportaria porque foi uma das provas que eu vejo na palavra do Senhor. Eu acho que foi uma das mais difíceis que nós podemos ver, podemos ler, podemos analisar. Mas a palavra do Senhor diz que ele era conhecido pelas suas virtudes. Ele se destacava para obter essas virtudes, sabendo que Jó enfrentou não só para comparar com as lutas que nós enfrentamos hoje. Hoje nós enfrentamos lutas, querido, mas nós não podemos comparar, e isso mostra para nós que nós podemos. Isso mostra para nós que nós temos a capacidade em Deus de romper com qualquer luta que vem sobre as nossas vidas. Qualquer luta. Porque aqui, quando nós vamos lá para o 6, diz assim: certo dia o anjo vieram, apresenta-se ao Senhor, Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela.
Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Olha aqui, queridos, aqui é um diálogo. Aqui há um diálogo entre Deus e Satanás. Muitas vezes Satanás ele vem para colocar em dúvida a nossa integridade. Muitas vezes Satanás vem para colocar em dúvida aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos vivendo. Mas eu quero que nesta noite nós possamos entender que aquilo que Jó viveu, nós podemos, de alguma forma, tentarmos sermos parecidos. Para que nós temos uma justificação diante de Deus. Para que Satanás não venha nos condenar e venha falar para Deus: olha, fulano de tal, olha lá. Você já pensou? Deus falou: olha o meu servo Jó. Não tem ninguém na terra como esse homem íntegro, correto. Então o próprio Deus justificou Jó diante de Satanás, porque Deus sabia quem era verdadeiramente e que as virtudes de Jó não dependiam dos benefícios de Deus para ele, mas era a vontade de agradar a Deus em todos os sentidos, que o fazia diferente, buscando assim uma vida íntegra diante de Deus. Não era as suas posses. Quando eu falei aqui no início, Jó era um homem rico. E se nós formos ver na história, ele perdeu tudo, querido. Ele perdeu família, ele perdeu todas as suas posses. E nesta noite, nós, como homens, como pais, como mães, como filhos, o que seria de nós se nós perdêssemos tudo? Você para pensar um pouco sobre isso? Será que nós não, a primeira coisa não seria nós levantarmos e começar a falar mal de todas as coisas? A falar mal de Deus? A reclamar da vida? A falar das coisas que vêm muitas vezes sobre nós? Mas aqui nós vemos algo importante. Aí o diabo fala para Deus, mas ele respondeu: Satanás, acaso não pode? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta do que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo, em cada dia faz de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele vai te amaldiçoar. Aqui é Satanás dizendo: fere ele para você ver. Tira dele as coisas, para ver se ele não vai te amaldiçoar. E aí, se nós formos olhando, nós vamos vendo aqui, querido, que a primeira virtude de Jó, ele era sincero. Um ser transparente consigo mesmo e com os outros. É alguém que se exprime sem sacrifício, sem intenção, de enganar e sem disfarce. Ele não enganava ninguém, a palavra de Deus diz, ele só tinha a qualidade, ele era sincero diante de Deus, diante dos homens, e isso agradava o coração de Deus. Sinceros. Homens, nós necessitamos de hoje de homens sinceros. Homens de qualidade. Homens de palavras. Ontem nós estávamos aqui na rede de homens e eu falei um pouco
sobre as qualidades de um homem de Deus. É uma continuidade que nós começamos. Mas hoje nós necessitamos de pessoas retas. Nós precisamos de pessoas que demonstram para a sociedade que o nosso Deus a quem nós servimos, Ele faz a diferença na nossa vida. Ele faz a diferença no nosso modo de viver a cada dia. Ele faz a diferença, né? Porque quando as pessoas estão olhando para nós, o que nós somos? Como que nós agimos? Como que nós estamos andando, né, nessa terra? Então, Jó, ele conseguia ser reto, mesmo diante de uma sociedade corrompida. Ele se mantinha reto diante de Deus. Jó, ele se manteve reto diante de Deus. Pode acontecer, querido, o que acontecer. Eu e você, nós precisamos nos manter reto diante de Deus. Sabe por quê, querido? Porque tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus, tudo aquilo que nós vamos fazendo diante do Senhor, se nós estamos corretos, nós vamos ter alguém para nos livrar. Nós vamos ter alguém para nos defender. Nós vamos ter alguém que entende que não é só porque Deus está nos abençoando, não, é porque eu tenho um carro bom, é porque eu tenho posses, é porque eu tenho uma casa boa. Não, aí é fácil de eu servir a Deus. Mas é aí. Nós estamos falando de um homem que era o mais rico daquela época. E de repente ele perde tudo. Porque a palavra de Deus diz que começou a acontecer algumas coisas e o diabo foi tocando na vida de Jó, foi tirando, tirou as suas posses, tirou a sua família. E por último, a mulher ainda diz para ele: homem, amaldiçoa esse Deus e morre. Aqui, queridos, eu quero falar com as mulheres. Mulheres, tenham sabedoria em tratar seus maridos. Ajude eles nas dificuldades. Nós temos muitas dificuldades, queridos. E homens, ajude as suas mulheres. Ajude os seus filhos. Seja intercessor. Seja um homem de oração que acorde de madrugada para orar para os seus filhos, porque é o exemplo que nós vemos de Jó. E aí, quando nós vemos o Senhor defendendo, nós vemos o Senhor falando. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aí começa a história, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa, o irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastando perto. E aí começa a história aqui, que Jó foi perdendo tudo, perdendo. E aí nós vemos esse homem que era íntegro. Segundo ponto aqui que eu quero trazer: reto. Homem reto. Que não tem curvatura, direito, que vai sempre na mesma direção, direto, justo, íntegro, verdadeiro. Nós somos verdadeiros, queridos, com todas as coisas, porque nós temos oportunidades de não ser. Nós temos oportunidades. Esses dias, 3 semanas atrás, eu estava em São Paulo. Nós temos oportunidade, querido, de fazer as coisas. Mas o que é mais importante
é eu esconder alguma coisa da minha esposa, mas aquele lá de cima, o Senhor, né, Ele está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo. O Senhor está olhando para nós e está dizendo assim, né, não, esse aqui eu posso contar. Esse aqui é íntegro. Esse aqui é reto. Né? Então, Jó conseguia ser reto mesmo diante de uma sociedade complicada. Ele se mantinha reto diante de Deus. Jó tinha essa virtude, ele não era dividido em seus pensamentos, né? Ele, em atitudes, ele era coerente com as coisas. Nós precisamos disso, de pessoas retas, né? De pessoas coerentes com aquilo que Deus está dizendo. Olha, Deus está dizendo assim, vamos fazer assim, vamos embora. Deus está dizendo, vamos ser assim, vamos ser. Deus está dizendo assim, vamos andar dessa forma, vamos andar. Então, sendo reto em sua casa, nos seus negócios, na sua família. Jó era reto nos seus negócios. Querido, nós temos muitos negócios na nossa vida. Nós temos famílias. Nós temos conseguido viver em tudo. Mas ele era reto diante de Deus. Diante de Deus, querido, nós precisamos disso, de caminhar dessa forma. Andar de uma forma com que nós possamos ver a manifestação do poder de Deus. Caminhar de uma forma que nós podemos ver, né, o Deus do impossível agindo na nossa vida. O Deus do impossível que está aqui nesta noite, não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que você necessita, o Deus do impossível está aqui para mudar a sua situação, para mudar o seu rumo, para te colocar nesta noite como uma direção talvez diferente que você necessita. O Deus do impossível está aqui. Terceiro ponto, querido, que eu quero trazer aqui para nós nesta noite. Temente a Deus. Ser temente a Deus é um sentimento de respeito, de reverência, praticado pela doutrina cristã. Nós praticamos a doutrina cristã, de Cristo. E aí, ser temente a Deus é um sentimento de respeito, de reverência. Nós precisamos respeitar aquilo que o Senhor está dizendo para nós, aquilo que Ele tem, né, nós precisamos reverenciar Ele. Segundo, aqui no livro de Hebreus, por isso, recebendo-nos em seu reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Querido, servir a Deus, né? Nós temos recebido um reino inabalável. Nós estamos vivendo dias difíceis e tal, mas a palavra de Deus, ela não mudou. Ontem eu falei aqui na Rede Homens, quantos homens de Deus que pregou a vida inteira sobre algo e agora está mudando o seu conceito, está mudando o jeito de falar, está mudando as coisas, mas eu quero te dizer, a palavra do Senhor, ela não mudou. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Muitas vezes, querido, nós estamos mudando o nosso conceito, nós estamos mudando o nosso pensamento, nós estamos mudando, né, a maneira que o Evangelho está nos ensinando, e nós queremos nos dar bem, mas nós não podemos agir assim. Nós temos que agir segundo o que a palavra de Deus está dizendo. Jó sabia ser temente a Deus, respeitava, reverenciava,
procurava agradar a Deus em tudo o que fazia, estando sempre de acordo com a vontade de Deus. Isso fazia de Jó um homem sábio, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando nós podemos ler lá em Provérbios 9, 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Jó, ele sabia respeitar, ele sabia reverenciar a Deus, ele sabia como tocar no coração de Deus. E nós precisamos, querido, nesta noite, descobrir tudo isso, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Para que nós não tenhamos, né, as pessoas olhar para nós e dizer, não, esse aí diz que é cristão, mas não é, olha a atitude dele, olha o jeito dele agir. Não, querido, nós precisamos ter esse Deus, né, que é um Deus poderoso, esse evangelho que não muda, esse evangelho que é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. Essa palavra não muda. Nós não podemos mudar os nossos conceitos daquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, nós vamos deixando. As coisas vão acontecendo e a nossa mente ela vai sendo cauterizada, a nossa mente ela vai sendo, não entra mais aquilo que é para entrar na nossa mente, porque nós olhamos os outros fazendo as coisas erradas e muitas vezes nós queremos fazer o mesmo. Mas aqui nós temos um exemplo de um homem que mesmo diante de todas as dificuldades, ele não se curvou diante de Satanás, ele não se curvou diante da situação, ele não se curvou diante das coisas que ele estava passando, ele se manteve íntegro àquilo que ele tinha recebido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos, a cada dia, colocar a nossa vida diante do Senhor com sinceridade, com retidão, colocando o nosso coração, falando, Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, Senhor. Precisa mudar alguma coisa em mim? Precisa mudar alguma coisa em mim? Querido, nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós não podemos andar de qualquer forma. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um evangelho inabalável. Nós servimos um Deus que Ele não muda, que Ele é o mesmo, né? E Ele vai continuar sendo o mesmo, né? Nós não podemos andar de qualquer maneira, porque esse Deus Ele está no nosso meio, e Ele quer, né, fazer de nós como Ele fez com Jó, falar, não, olha meu servo, pastor Roberto, olha meu servo Ariel, olha meu servo Paulo César, olha meu servo, né? Olha a minha serva Gisele, olha a minha serva Satanás, olha lá como que ela anda, como que ele anda, olha lá como que ele faz, olha a integridade, olha a retidão, olha o temor a mim. Não, Deus, é porque o Senhor deu posses para ele, aí é fácil de servir ao Senhor. O Senhor deu posses, é fácil de servir. Mas aí Deus permite que ele tire tudo. E Jó continua firme. Ele continua inabalável. Ele continua fazendo aquilo que ele aprendeu. E se nós formos ler na história aí, os 42 capítulos, nós vamos chegar lá no final e nós vamos ver que o Senhor restituiu tudo a ele. E em dobro. Em dobro. 4 pontos que eu quero trazer. Desviava do mal. Desviar significa afastar. Mudar o rumo. E é exatamente isso que ele fazia. Fugia da aparência do mal. Saía das rodas dos escarnecedores. Uma pessoa que desvia do mal sabe onde pode entrar e o que pode falar.
Queridos, tem coisas que não dá. Tem pessoas que não dá para ficar perto. Porque tudo que sai da boca dessas pessoas são contrário àquilo que a palavra de Deus fala para nós. Então, nós precisamos nos afastar, mudar o rumo, deixar, ter o cuidado com as atitudes, buscando sempre andar como Jesus andou. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele que mostrou para nós que é possível andar. Jesus, em todas as situações, ele mostra para nós. Se nós lermos os evangelhos, nós vamos olhando as atitudes de Jesus, e ele se deparou com muitos problemas. Ele se deparou com muita gente má. Ele se deparou com muita gente que questionava a sua palavra. Ele se deparou com muita gente que queria de todas as formas pegar ele. Mas Jesus, ele sempre desviava dessas coisas. Então, queridos, nós precisamos de sermos retos, sinceros, temente a Deus, desviar do mal. Nesses dias nós precisamos nos mostrar quem nós somos. As coisas já estão muito difíceis nesse mundo. E se nós não mostrarmos quem nós somos, aquilo que acontece, querido, conosco, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos ser igual a todo mundo. Nós vamos ser igual às pessoas que estão aí, mas nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós somos chamados para sermos pessoas cristãs, que nós abrimos a nossa boca e o milagre acontece. Nós somos chamados para abrir a nossa boca e nós dizermos para esse Brasil tem jeito, para que nós possamos dizer para os políticos tem jeito, porque nós estamos vendo aí cada vez pior, O ditado é, quanto mais pior, melhor para alguns. Mas nesta noite, nós precisamos sermos essas pessoas íntegras, justo, temente a Deus, e que nós possamos desviar do mal. O mal está aí, querido. O mal está batendo na porta todos os dias. O mal está em todo lugar. O mal está, eu falando ontem com os homens aqui, o mal está aí no trânsito. Coisa difícil, querido, é o trânsito, muitas vezes. Eu estava falando com os homens aqui ontem, que aqui em Brasília parece uma coisa, quando você viaja para fora, quando você dá a luz alta, que o cara está do lado esquerdo, o cara se afasta, ele sai, vai para a direita. Aqui em Brasília não, se você der luz alta, o cara continua, continua no lado esquerdo e faz você fazer o errado, que você tem que passar pelo lado direito, que às vezes o cara está abaixo da velocidade. Nós não estamos falando de exagero. Mas, querido, nós precisamos, muitas vezes, quantas pessoas que têm morrido no trânsito por conta disso? Porque as pessoas não querem se desviar do mal, eles querem enfrentar o mal, eles querem brigar, eles querem fazer as coisas, mas nós não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para sermos pessoas de paz. Nós não estamos para brigar, nós estamos aqui para brigar contra o nosso inimigo, contra o capeta, contra o diabo, contra aquele que vem sobre as nossas vidas muitas vezes, e que às vezes nós estamos olhando, estamos de braços cruzados, mas essa é a nossa luta. Nós lutarmos, nós dizemos, o Deus do impossível está aqui, e eu creio que nesta noite, tudo isso que está passando na minha vida vai mudar, tudo isso que está acontecendo no nosso meio vai ter solução, porque o Deus do impossível está neste lugar. Nós precisamos aprender com Jó, querido. Nós conhecemos as virtudes de Jó,
e nós podemos colocar em prática em nossas vidas. Não só, nós não somos perfeitos, é verdade, mas nós podemos buscar aquilo que nós queremos alcançar em Deus. O que você quer alcançar em Deus? Você quer ser um Zé? Um Zé Mané, como diz aí o mundo? Você quer ser um João Ninguém? Porque tem gente, querido, que às vezes está se enganando a si mesmo, a si próprio, porque ele está vivendo uma vida que não é uma vida correta diante de Deus, e Deus sabe. Deus nos conhece. A palavra do Senhor diz: se nós descermos lá embaixo, no mais profundo, lá está Deus. Se nós subirmos nas maiores alturas, o Senhor está lá. E Ele está olhando. Ele sabe quem você é. Agora, Ele sabendo quem eu sou, e se eu tenho vontade de mudar, esse é o momento, essa é a hora. Então, nós precisamos dessa virtude, do inimigo o inimigo não terá legalidade contra nós, pois o Senhor nosso Deus é quem nos justifica. O diabo não vai ter legalidade, porque o Senhor vai falar: olha lá, meu servo, olha como é que ele age, olha como é que ele anda nas suas finanças, olha, ele é dizimista, ele é ofertante, olha lá, como é que eu não vou abençoar o meu servo? Mas aí, se nós queremos andar de qualquer jeito, nós não vamos ter o Senhor para nos defender, nós não vamos ter, aí o diabo pode tocar, aí o diabo pode ministrar, aí o diabo pode fazer coisas que ele quer fazer na nossa vida. Mas quando nós andamos nessa condição de sermos íntegros, justos, temente a Deus e nos desviar do mal, nós não temos rabeira, nós não temos beira, nós não temos nada para o diabo tocar a nossa vida, porque o Senhor está nos justificando, o Senhor está nos defendendo, e é isso que o Senhor faz a cada dia na nossa vida, e cabe a nós andarmos dessa forma. Cabe a nós, queridos, andarmos nessa qualidade de vida. Qualidade de vida. Cada um de nós aqui, talvez um dia você passou muita necessidade, e a cada dia que você crescia, você foi tendo uma qualidade de vida. E na vida cristã tem que ser dessa forma. Talvez quando você iniciou, você tinha um jeito, era difícil, mas hoje você tem que ir aprendendo, e você vai ter que ir tendo qualidade de vida com o Senhor. Qualidade de vida naquilo que o Senhor está dizendo para você, como que Ele quer, como Ele vai fazer para que você possa viver uma vida de alegria, de felicidade, viver uma vida de conquistas, uma vida que o Senhor possa te abençoar. Então nós precisamos viver esta vida, querido. Esta vida, esse homem é um exemplo. E nós queremos aprender com este homem, para que nós possamos viver essa vida que o Senhor tem nos chamado a ser. Deus do impossível. O Deus do impossível, querido. Ele está aqui neste lugar. Eu queria convidar você para ficar em pé. Eu não sei